Você está ouvindo Zórias, As Nascidas dos Sonhos. Autora, Shirley F. Costa. Capítulo 23. A criação de Aster. Kislar, ao ouvir que Dandari sabia tudo sobre a criação de seu mundo, fica muito curiosa, mas tenta manter-se calada. Acaba não se contendo e, quebrando o silêncio, diz: só terei acesso a todas as informações sobre a criação de nosso mundo e nossa origem quando receber minha asa dourada. Talvez, neste dia, eu tenha respostas para a pergunta que sempre ocupou meus pensamentos: por que somos tão ligadas ao mundo mortal? Dandari sorri. Ela lembra de que esse também sempre fora um de seus questionamentos, antes de receber sua asa dourada. Sabendo que Kislar receberia sua nova asa em pouco tempo, e que tal revelação não lhe traria prejuízos, resolve contar o que sabia. Nós, as Zórias, fomos os primeiros habitantes da Terra. Kislar, a grande estrela-mãe, quando criou o universo, povoou muitos mundos. A Terra ganhou vida com a nossa espécie. Kislar não sabe o que dizer, pois nunca havia passado por sua cabeça essa possibilidade. Ela continua calada e espera que a Tantrum Dandari prossiga. A Terra já foi um lugar magnífico, muito parecido com Aster. Havia animais e vegetação bem diferentes do que podemos ver nos dias atuais. Nós éramos seres puros e felizes na Terra, assim como vós são hoje em Aster. Reproduzíamos-nos com nossos próprios fluidos, que eram colhidos em um belo ritual, hoje modificado. Depois, esses fluidos eram levados para a câmara de reprodução, onde uma nova Zória nascia, como ainda é feito em Aster. Esta era a Terra, um mundo perfeito e divino. Tínhamos contato direto com os outros mundos e a paz reinava entre todos os seres de nosso universo. Durante milhares de anos, essa foi a forma de vida das Zórias na Terra. Um dia, porém, houve um grande ataque contra o maravilhoso planeta azul. Seres tirânicos, com aparência física bastante semelhante a insetos, invadiram esse planeta, destruindo tudo o que viam pela frente. Eram os insetroides. Vinham de um planeta chamado Croetac. Esse planeta está localizado em outra dimensão que não pertence ao nosso universo. Os insetroides eram seres perversos, traiçoeiros e muito destrutivos. Seu planeta estava na iminência de desaparecer, e eles desenvolveram naves muito velozes e poderosas que viajavam pelo espaço, em busca de outros planetas que tivessem o que necessitavam para a continuidade da vida em seu planeta. Por todos os planetas que passaram, deixaram um rastro de destruição e crueldade. As naves Noxius, desenvolvidas por essas criaturas, possuíam o poder de atravessar o universo em velocidade inimaginável e jamais vista pelo homem, mesmo nos dias de hoje. Apesar de serem construídas com materiais sólidos, só podiam ser vistas, quando permitido pelos insetroides. Ainda hoje, mesmo com o grande avanço da tecnologia no mundo terrestre, nenhum radar construído pelo homem pode acusar sua presença no espaço. Desta forma sorrateira, a Terra foi invadida há milhões de anos atrás. As Zórias são seres puros, originadas dos sentimentos de amor e paz. Desconheciam o mal e como se defender dele. Apesar das Tártares guerreiras serem Zórias de defesa, não era de sua natureza matar. Nesse caso, somente o extermínio desses seres seria a solução para defender a Terra. Essas maléficas criaturas, se aproveitando disso, dominaram quase todas as Zórias de uma só vez e criaram um campo energético em volta do globo terrestre,
para impedi-las de pedir socorro ou de estabelecer qualquer tipo de comunicação com a grande estrela-mãe, ou dos seres amigos dos outros planetas. Digo quase todas as horas porque, felizmente, algumas conseguiram escapar. Tudo conspirava a favor destes invasores cruéis. Mas aconteceu algo inesperado. Mesmo com grande inteligência, houve uma falha em seus planos. Eles não foram capazes de prever ou calcular que a mudança de gravidade do planeta e o clima da Terra fossem seus maiores inimigos. As bactérias aqui existentes, entre tantas outras coisas que compõem o planeta azul, poderiam causar problemas aos seus corpos, e foi o que aconteceu com todos os insetroides. Já muito doentes e temendo fracassarem em seus macabros planos, empenharam-se incansavelmente em experiências genéticas, na esperança de conseguirem criar uma nova espécie de insetroides que pudesse continuar vivendo na Terra, sem danos físicos e continuarem escravizando as Zórias. Dessas experiências terríveis, surgiram desastrosas mutações genéticas. Os belos animais terrestres, antes aqui viventes, foram transformados em seres de proporções gigantescas, a grande maioria tornando-se carnívora. Usando seus próprios genes e os genes das Zórias, os insetroides criaram primeiro ser do mal na Terra. Sua forma era animalesca, mas ele era dotado de grande inteligência e resistência aos problemas que aqui encontravam, como gravidade, oxigênio, vírus, bactérias, entre muitos outros. Esse novo ser gerado trouxe as trevas de forma definitiva para este mundo. Não havia mais impedimentos para a partida dos insetroides do planeta azul, pois aqui deixavam, aos seus serviços, sua mais monstruosa e maléfica criação. Os insetroides puderam, sem perdas, abandonar o planeta azul e voltar para Cruetac, deixando a Terra sob a vigilância e comando dessa criatura que recebeu o nome de Saork. Durante muitos milênios, este mundo foi dominado por essa criatura tirânica e maléfica. Ele usava as Zórias para os trabalhos de extração de mercúrio, ouro, prata e cobre, matérias-primas abundantes na Terra, que eram fundamentais para recuperarem o planeta Cruetac e continuarem a criar armas tão poderosas que poderiam dominar nosso universo. Kislar, horrorizada, pergunta: os insetroides conseguiram salvar Cruetac? Dandere responde e continua sua história. Conseguiram uma recuperação parcial. Entre as Zórias que nunca foram capturadas, existia uma de grande poder, a Zorian Aster. Ela impediu que o processo de destruição da Terra por esses seres tivesse continuidade. Kislar, ao ouvir o nome Aster, surpreende-se e indaga a respeito da coincidência dos nomes. Por que esta Zorian teve o mesmo nome de nosso mundo? E a que categoria ela pertencia para deter mais poderes que as outras Zorians? A Tantrum olha à volta antes de responder. O vento muito forte balançava as esferas Mogbis, causando um ligeiro desconforto. A grande quantidade de água que caía do céu dificultava a visão. Ao verificar que todas permaneciam em segurança, ela continua. Ela era uma Cienturi. Nesta situação, seus conhecimentos eram muito mais úteis do que os demais poderes neste mundo. Por isso, tornou-se mais poderosa que as outras Zórias naquele momento. Toda a vegetação na Terra foi, e ainda é criada por essa categoria. O nome Aster foi dado ao nosso mundo, em homenagem ao grande feito dessa Zorian no planeta azul. Como eu já disse, Saork era um ser dotado de muita inteligência. Ele nasceu com os mesmos dotes das Cientures,
já que os genes usados para o cruzamento com os insetroides foram, em sua grande maioria, os das tártares guerreiras e das cientures. Ele passou a fazer cruéis experiências genéticas. Saorc não conseguia fazer, mesmo usando a tática da tortura, que houvesse reprodução entre as Zórias. Estas se recusavam a obedecer tal ordem. Então, o ser astuto passou a pensar em uma nova forma de reprodução, e direcionou sua atenção para a reprodução entre os animais. Ele notou que no reino animal o acasalamento era feito através de órgãos genitais e não apenas por fluidos. Sua primeira experiência genética foi entre um golfinho, um animal marinho, e umas Zórias, o que resultou em uma espécie jamais vista pelos mortais, as sereias. Seus corpos físicos não foram o esperado por Saorc, já que elas nasceram metade Zória e metade peixe. Assim, não poderiam viver na terra, o que impossibilitaria o trabalho escravo dessas novas criaturas. Saorc não desistiu, usando seu próprio gene e recolhendo, à força, os genes das Zórias, fez algumas modificações e criou uma nova espécie, o ser humano. Estes novos seres foram criados com aparência física bem parecida com as das Zórias, mas com órgãos genitais masculinos e femininos. Mesmo com o grande sucesso de sua experiência macabra, ele não havia conseguido desenvolver nos homens o mal e o desejo sexual entre esses seres. Enfurecido, Saorc matou muitas Zórias escravas. Saciada a sua sede de vingança, ele voltou para suas experiências e produziu-a Árvore da Morte, uma árvore frutífera, geneticamente modificada. Os seres humanos, ingerindo a fruta nascida desta árvore, tinham despertados, imediatamente, não só o desejo sexual, mas também a maldade e a malícia. O gene do mal, herdado do ser maléfico Saorc, estava escondido em um dos cromossomos das Zórias, sem se desenvolver. Desta forma, diferentes dos seres de Aster, os mortais passaram a se reproduzir através do ato sexual. Suas criações eram geradas nos ventres das fêmeas humanas, e eles passaram a necessitar de 9 meses para completarem sua formação corpórea. As estruturas físicas dos homens, assim como seus mapas genéticos, mudaram e passaram a ser compostos de carne. Nestes novos invólucros das almas, havia agora a doença, a dor e a morte. O homem deixou de ser herbívoro e passou a ser carnívoro. Apesar de suas formas físicas serem próximas às nossas, eles tinham corpos cobertos por pelos e eram quadrúpedes, só passando a ser bípedes com a ajuda das nossas cientures. As Zórias do Departamento de Ciência de Aster, através de alimentos criados por elas e trazidos para o planeta azul, conseguiram, aos poucos, fazer a purificação dos corpos humanos e despertar suas inteligências, antes adormecidas. Com a ingestão desses alimentos e o passar dos séculos, houve grande modificação dessa nova espécie criada por Saorc. Os homens foram evoluindo fisicamente e tornaram-se seres mais inteligentes e independentes. Hoje, os mortais chamam a criação de Saorc de homem primata, e nós os chamamos de hospedeiros do mal. Kislar tenta assimilar todas as importantes informações que está recebendo de Dandari e pergunta: os seres humanos são criaturas do mal? A resposta é enfática: não. Os seres humanos são criaturas do bem, descendem da criação da grande estrela-mãe, são Zórias com algumas modificações genéticas. Mas a essência do homem sempre será o bem, que foi o que os originou. Kislar fica confusa e pergunta:
Será que consegui compreender bem tudo o que vós acabastes de me revelar? Os seres humanos são originados de nós, as Órias. Eles têm como essência a bondade. O mal seria uma doença implantada por Saorc? Seria isso? Dandere sorri e responde: exatamente. Por isso estamos sempre ligadas aos mortais e ao planeta azul. O que tentamos fazer é curar os seres humanos dessa grande praga no mundo, o mal que foi colocado dentro deles. Kislar pergunta: como a Zorian Aster, que vivia escondida no bosque, conseguiu impedir os insetroides de recuperarem totalmente o planeta Cruetak e também libertar os seres humanos da tirania e crueldade de Saorc? Dandere respira profundamente e volta a olhar com ar de preocupação ao redor das esferas Mogbis. A tempestade piorava a cada minuto que passava, e Delis estava demorando muito a voltar com a decisão de Cascla, mas ela continua com as revelações. A Zorian Aster estava sempre atenta a tudo o que se passava na Terra. Acompanhava todos os passos do ser do mal e das novas criaturas, os mortais. Arriscava-se, muitas vezes, ao se aproximar escondida por entre as árvores, moitas e pedras do grande reino criado por Saorc, para poder escutar o que falavam, ver o que faziam e sempre colher matéria-prima para suas novas experiências e criações. Carregava sempre consigo um preparado criado por ela para ser ingerido, caso fosse pega por algum dos inimigos. O efeito desse preparado era uma falsa morte, que duraria 1 hora. Seus sinais vitais baixariam tanto que seriam imperceptíveis aos que a examinassem. Apesar de parecer morta, ela continuaria com seus movimentos inalterados, ficando imóvel somente se desejasse. Em uma destas espionagens da Zorian Aster, ela pôde ver, com muita tristeza, a tentativa de fuga de uma das Zorians prisioneiras. A pobre, no desespero de livrar-se de seu cativeiro, voou o mais alto que pôde, vencendo a dor dos graves ferimentos que trazia em seu corpo, castigado muitas vezes por Saorc. Aster pôde ver quando a pobre Zorian esbarrou no campo energético criado pelos insetroides e, após violenta descarga elétrica, desmaiou e, em queda livre, veio de encontro ao chão. Aster, se arriscando, empunhou sua varinha e enviou um raio flutuante em direção da escrava. Uma fraca névoa envolveu a Zoria, e ela passou a flutuar, tocando o solo de forma suave e segura. Aster correu para socorrê-la, já que ela havia caído em um lugar um pouco afastado do cativeiro de onde havia fugido. A escrava, apesar de bem ferida e com graves queimaduras, devido à descarga elétrica, ainda estava viva. A Cienturi ministrou o remédio que a faria parecer morta, avisando-a que não deveria fazer qualquer movimento assim. Uma vez considerada morta, ela seria abandonada por seus perseguidores, e a Cienturi poderia resgatá-la e levá-la para um lugar seguro no bosque, sem que elas fossem procuradas ou perseguidas. Lá, Aster aplicar-lhe-ia o tratamento necessário para o seu total restabelecimento. A Zorian escrava, mesmo com dificuldade, concordou com um leve movimento de cabeça. Então, acontece o inesperado. Ao se levantar, Aster vê aproximando-se delas 3 humanos, todos do sexo masculino e com armas em punho nunca vistas pelas Zórias. Ela empunhou sua varinha e se pôs em posição de ataque, mas os homens aproximaram-se da escrava caída e imóvel, como se não notassem a presença de Aster. Sem entender, ela permaneceu imóvel e observou o que eles diziam e faziam. Um deles, que parecia ser o líder,
abaixou-se para verificar o corpo da Zorian fugitiva e disse aos outros: está morta. Saorc não vai gostar nada disso. Melhor levarmos o corpo e entregarmos ao mestre. Os outros concordaram e aproximaram-se para ajudar a remover o corpo inerte da escrava fugitiva. Aster, apressadamente, aponta sua varinha para a pobre vítima e, enviando um raio reluzente, mas imperceptível aos humanos, faz com que o corpo da escrava pese toneladas, impossibilitando, assim, que eles consigam removê-la do local. Após várias tentativas de recolher o corpo, o líder voltou a falar. Como são pesadas estas criaturas! Com corpos tão pequenos, como podem pesar assim? Acho melhor deixá-la aqui mesmo. Faremos um relatório e só. Vamos! Não temos nada para fazer aqui. Ignorando totalmente a presença de Aster, eles foram embora. Mesmo sem entender o fato de não poder ser vista pelos mortais, ela aproveita a situação inovadora, apontando rapidamente sua varinha para a escrava, e invertendo a magia, faz com que a pobre Zorian flutue, e a leva para seu esconderijo no bosque, rapidamente. Logo que começou a ministrar o tratamento, Aster observou que existia uma pequena placa de metal, presa na asa esquerda da Zorian escrava. Cuidadosamente ela retirou, quase de forma cirúrgica, a placa, e assim que terminou de cuidar da fugitiva, a Cienturi se deteve na investigação do que seria aquela placa metálica. Após alguns dias de profunda pesquisa, finalmente veio a resposta. Tratava-se de um pequeno aparelho visibilizador, criado pelos seres insetroides, para fazer com que as Zorians ficassem visíveis aos olhos das novas criaturas humanas criadas por Saorc. A massa, usada para compor o corpo humano, impedia que os mortais tivessem visão tridimensional. Fato, até então, desconhecido pela Cienturi. O pequeno aparelho abria novo campo visual para os mortais. Uma vez preso às asas das Zorias, estas poderiam ser vistas por eles. E foi com essa descoberta, impressionante, que Aster encontrou a solução para salvar todas as Zorias escravas e derrotar Saorc e os insetroides. Kislar ouve emocionada a luta de Aster para a salvação das Zorias. Dandari continua. Lançando mão de seu vasto conhecimento na criação de plantas medicinais, Aster criou uma espécie nova, a Zataia, uma planta não venenosa que, misturada à água, não alterava seu gosto ou cheiro, mas causava severo desconforto gástrico e torpor, seguido da perda total da consciência. Arriscando-se mais uma vez, ela foi até a fonte que abastecia o reservatório de água do reino de Saorc, e macerou as muitas folhas dessa nova espécie de planta na água. Voltou a se esconder e esperou por horas, para ver o efeito de sua criação. Era fim de tarde e os humanos recolhiam água em grandes moringas para a hora da ceia. Todos se sentavam à grande mesa, e Saorc estava entre eles. O jantar é servido para todos, inclusive as escravas. 1 hora depois de terminada a ceia, Aster constata o sucesso de seu plano com a planta Zataia. Alguns seres humanos começaram a reclamar de dor estomacal. Este mal-estar foi-se espalhando, e em poucos minutos, todos haviam perdido suas consciências. Ela então correu para executar a segunda parte de seu plano. Tinha que ser muito rápida, não sabia, devido ao curto tempo de experiência com a planta Zataia, o tempo exato que duraria seu efeito. Aster passou por todos os seres desacordados daquele local, precisando, por vezes, pular os corpos de alguns caídos ao chão.
procurou os aposentos de Saorc na esperança de encontrar algo que desfizesse o campo energético criado por ele, e assim, fugir, levando todas as Zórias com ela. Sua única segurança era não poder ser vista pelos humanos, caso eles recuperassem os sentidos, antes do tempo esperado. Ela não seria descoberta pelos humanos, mas Saorc a veria com certeza, e esse era o grande problema. Finalmente, após alguns minutos, ela achou uma sala com grandes e estranhas máquinas, que funcionavam produzindo um barulho ensurdecedor. Ela empunhou sua varinha e lançou um raio de fogo contra as máquinas, mesmo sem muita certeza de haver encontrado aquilo que desejava. As máquinas passaram a fazer sons estranhos e a soltar fumaça negra e fétida. Ela abandonou o local apressadamente e foi imediatamente para o cativeiro das Zórias. Com sua varinha, lançou vários raios de fogo e explodiu a grande porta de ferro que impedia a saída das prisioneiras. Novamente, usando sua varinha, ela criou uma imensa esfera Mogb e resgatou todas as Zórias que também haviam perdido os sentidos, saindo daquele lugar em velocidade máxima. Voltando à floresta, Aster desfez a esfera que havia transportado as prisioneiras até ali, e criou uma nova e maior esfera Mogb, de forma que coubessem juntas as Zórias prisioneiras e todas as outras Zórias que viviam em seu esconderijo. Elas partiram em direção ao campo energético criado por Saorc, e ao se aproximarem dele, Aster para a esfera Mogb e observa o que estava acontecendo no reino de Saorc. Uma grande explosão pôde ser vista e ouvida por todas elas. Eram as máquinas criadas pelos insetroides. Imediatamente o campo energético se desfez e Aster fugiu da Terra, levando a salvo consigo nossa espécie. Ela levou a esfera Mogb para o mundo das almas claras, e lá foram socorridas por seus habitantes. A grande estrela-mãe ordenou que um grande ataque dos outros mundos do universo fosse feito contra a Terra, mas Aster pediu à grande estrela-mãe que poupasse a vida humana, e se comprometeu a tudo fazer para recuperar a nova espécie que carregava em seus genes um pedaço de nós, as Zórias. Seu pedido foi atendido, mas um prazo foi estipulado pela grande estrela-mãe, para que essa cura se fizesse entre os mortais. Essa data está no livro sagrado da criação dos mundos. Caso isso não viesse a ocorrer, uma grande purificação seria feita na Terra, diretamente pela grande estrela-mãe, e somente os mortais livres desses genes poderiam continuar a povoar o planeta azul. E assim foi feito. Depois que os seres dos outros mundos imantaram os seres humanos, tudo no planeta azul foi destruído com uma grande explosão provocada pelo choque de um imenso meteoro, que caiu na Terra, enviado pela grande estrela-mãe. Os humanos sobreviveram, mas ficaram com as deficiências de sua criação, que são as doenças, a morte corpórea e o esquecimento de todos os fatos que acabei de vos revelar. Por isso passamos a colher os fluidos dos mortais para a criação das novas Zórias. Desta forma, as Cientur escolhem sempre material para novos estudos, na tentativa de encontrarem a salvação da espécie humana. Hoje, na Terra, existem muitas teorias sobre a criação do universo, planetas, animais e os seres humanos. Cada ser acredita naquilo que lhe parece mais viável. Kislar fala entristecida. Mas por que, então, o mal ainda reina entre os mortais? Será que as Zórias Cientures irão descobrir uma fórmula para curar a espécie humana? E se conseguirem a cura, a genética humana sofrerá nova mutação, e os mortais voltarão a ser Zórians outra vez?
Dandari responde: poupando a vida dos mortais, também foram poupados os genes do mal, existentes em seus cromossomos. Podemos constatar o que digo. De tempos em tempos, na história da humanidade, esse gene, de alguma forma, se desenvolve, escolhendo, de forma aleatória, algum ser humano, mas sempre no humano do sexo masculino, que parece guardar o gene da tirania de Saorc. Grandes líderes da humanidade, assim como Saorc, quiseram dominar pela força e sofrimento as espécies que julgavam inferiores, causando genocídios cruéis e desmedidos. Escravizar o mundo era a única meta desses infelizes. Os possuidores desses genes trazem sempre consigo a destruição e a guerra para a humanidade. Quando um ser possuidor desse gene nasce no mundo terreno, os mortais costumam associá-lo a um livro, escrito por eles, que chamam de escrituras sagradas. Este livro fala sobre uma criatura maléfica que destruirá o mundo, citado no Apocalipse. Mas na verdade é Saorc, que sempre renasce das sementes que plantou nos mortais, no início da vida no planeta azul. Há também na Terra quem sustente a teoria de que, nesse Apocalipse, o mal irá implantar um chip em cada ser mortal, contendo uma determinada numeração, para poder controlá-los. Na realidade, Kislar, essa numeração já existe nos mortais e será em breve descoberta em todo o DNA da espécie humana. Os seres divinos têm ajudado os humanos nesta pesquisa e na futura descoberta. Quando isso acontecer, o mal será extirpado da natureza humana. Mas, apesar desse grande feito, a estrutura física dos mortais continuará como é agora. Serão seres humanos mais evoluídos e de natureza boa, mas continuarão com seus corpos físicos inalterados. Kislar parece perdida com a informação e Dandari esclarece. A história da humanidade foi construída sobre grandes batalhas, disputas, guerras e violência. Em meio às grandes tribulações e sofrimento humano na Terra, criados por esses imperadores, reis e líderes de nações, ou seja, por aqueles que chamamos de descendentes diretos de Saorc, sempre encontramos uma forma de compensação. A grande estrela-mãe envia, de tempos em tempos, para manter o equilíbrio na Terra, grandes divindades com a missão de socorrer e aconselhar os mortais que ainda guardam o bem trazido de sua origem zória. Assim nasceu o livro chamado pelos mortais de Escrituras Sagradas, escrito em parábolas, que deixou advertências e avisos sobre o grande dia da destruição. Quando o ser mais respeitado e venerado nas Escrituras Sagradas esteve entre os homens na terra, os mortais estavam mergulhados em profunda treva. Toda a humanidade vivia em total escravidão. Assim como as Zórias, eles se permitiram escravizar pela tirania de alguns imperadores e reis. O resultado da luz que esse ser santificado levou à terra foi a sua crucificação. Contudo, ele também libertou muitas almas e, até hoje, a Escritura Sagrada é estudada e discutida entre grandes cientistas no mundo inteiro. Houve outros seres iluminados, como um homem que não foi considerado pelos mortais como uma divindade, mas como um grande profeta, que advertiu a humanidade sobre tragédias futuras. De alguma forma, ele trouxe luz ao mundo submerso pela ignorância, e deu aos homens a oportunidade de evitarem o fim da espécie humana. Por último, em Portugal e França, houve duas divindades que não viveram entre os mortais, mas se mostraram aos homens em suas formas originais. Uma delas, por meio sobrenatural, causou grande espanto no mundo, aguçando o ceticismo dos menos crédulos e aumentando a fé nos que a tinham enfraquecida.
Essas divindades vieram chamar a razão da raça humana para a grande destruição que se aproxima e alertarem sobre os sinais que se tornam cada vez mais evidentes em todo o planeta. O mal enraizado nas almas humanas não os permite entender os avisos. Um exemplo disso são os sinais avistados no céu. Todos no planeta azul esperam coisas sobrenaturais, como anjos tocando cornetas, e coisas do gênero, mas não atentam para o verdadeiro sinal que vem se apresentando há séculos. Um forte trovão faz Dandari pausar o que estava dizendo. Ela olha preocupada e comenta: por que será que Delize está demorando tanto? Kislar responde: ela não deve tardar. Kaskla deve estar reunida com as outras Órias do Conselho para saber o que deve ser feito. Mas continue. O que seriam esses sinais? Por que eles se apresentam há tanto tempo e os mortais não conseguem decodificá-los? Dandari continua: muitos veem, mas não ligam os fatos aos sinais. Desde a pré-história, no planeta azul, há relatos do avistamento do que os humanos chamam de OVNIs. Muito se fala sobre o assunto entre os cientistas e autoridades no mundo mortal, mas na realidade, nada se sabe sobre eles. Já há provas de sua existência, como fotos e filmagens, mas mesmo assim, os céticos não acreditam, ou os que acreditam são considerados loucos. Os líderes de uma grande nação na Terra criaram um departamento de pesquisa dentro de um órgão governamental para estudar esses objetos sempre avistados, mas não identificados. Entre os mortais civis, ouve-se falar que esse departamento, além de tentar descobrir quem são esses seres, de onde vêm, e a verdadeira intenção dessas visitas à Terra, discute também formas de um possível contato com essas criaturas. Kislar, compreendendo o que a Tantrum está insinuando, e pergunta: os insetroides? A resposta já era esperada. Sim, são os insetroides que continuam a extrair, sem permissão e de forma secreta, as matérias-primas que possibilitam a construção de poderosas armas para a destruição da Terra e de outros planetas. Eles usam ainda a ligação que tem com o planeta azul, orientando mentalmente os grandes inventores a construírem armas destrutivas para toda a humanidade. Assim nasceu a bomba atômica e o genocídio que dela resultou, para os pobres seres humanos, ao ser lançada contra um país que foi destruído, sem chances de defesa. Outra arma ainda muito mais potente e destrutiva será criada em breve, se os insetroides e os descendentes de Saork na Terra não forem impedidos. No mundo mortal, há algo que acontece e não é notado pelos humanos. Em quase todas as catástrofes na história da humanidade, os OVNIs são avistados com maior frequência. Parece que querem usar a guerra como forma de controlar o crescimento e a qualidade da raça humana. Quando há discordância entre países e nação se volta contra nação, sempre pode se registrar um aumento considerável de avistamentos de OVNIs nos céus da Terra. Esses seres mentalmente ainda controlam a humanidade e os que estão ligados a eles, inconscientemente obedecem a ordens malignas. O resultado disso é sempre uma estrada de sangue e dor deixada pelo caminho da história no mundo. Kislar ouve tudo sob forte impacto. Não fazia ideia do grande poder que os insetroides ainda exerciam sobre a Terra e seus habitantes. Preocupada, ela pergunta: mas haverá algo a fazer para ajudarmos a humanidade? Será que os mortais sabem do poder dos insetroides?
Dandari conclui suas explicações dizendo: de certo que sabem. Em 1940, durante a Segunda Guerra, pilotos de bombardeiros, que atacavam certas cidades, se viram cercados por bolas de luz que iam de encontro aos seus aviões. As bolas eram grandes o suficiente para que alguns aviões as transpassassem. Muitos desses aviões tiveram falhas mecânicas. A maior potência do mundo sabe que seres biologicamente diferentes da raça humana, vindos de um planeta desconhecido, de algum lugar do cosmos, têm interagido, de alguma forma, com o planeta Terra. Apesar de o incidente ter sido atribuído às forças inimigas, eles sabem de onde realmente se origina a tecnologia muito à frente do tempo deles. A tecnologia antigravidade das bolas de luz era acionada pelo metal mercúrio, que é um excelente condutor de eletricidade. Isso criou uma força de elevação que é eletrificada e emite uma luz intensa. A bola de plasma de mercúrio foi usada para criar um campo magnético de alto pulso ao redor dos aviões bombardeiros, causando pane no sistema elétrico. O fato que acabo de vos contar está registrado em documentos no mundo mortal e já foi revelado aos homens por seus meios de comunicação. Essa era a tentativa dos insetroides de dificultar a missão dos que tentavam deter a destruição causada pelo impiedoso e ditador inimigo. Quanto a ajudarmos a humanidade, o que posso dizer é que as Orient Centaurs sempre estiveram lado a lado com os humanos nessa luta. Elas usam a única ferramenta de comunicação que têm com os mortais, os sonhos. É no estado de sono REM que as Centaurs entram nos sonhos dos grandes gênios nascidos entre os homens e implantam suas descobertas. Através desse processo é que são geradas novas ideias e as grandes descobertas para o bem da humanidade. Vou lhe dar apenas 2 exemplos de muitos que mudaram a história da humanidade, com a ajuda desses sonhos. Um grande gênio, vencedor do Prêmio Nobel da Física em 1921, teve sonhos constantes com viagens em um trenó, na velocidade da luz. Isso influenciou sua teoria da relatividade. Outro gênio, vencedor do Prêmio Nobel em 1922, revolucionou a física, após ter um sonho com cavalos. Isso lhe deu a pista da estrutura do átomo. Estamos sempre ajudando a humanidade, através dos sonhos. Mas, apesar do grande esforço das Centaurs em ajudar na evolução da espécie e do mundo mortal, o mal ainda reina entre os seres humanos no planeta azul. Diante da persistência do homem nos caminhos do mal, a grande estrela-mãe nos diz, através do livro sagrado da criação dos mundos, que muito em breve se dará o início da grande e definitiva purificação no planeta azul. Grandes catástrofes naturais irão ocorrer na Terra e muitas vidas serão levadas. O mundo hoje vive com uma espada sobre sua cabeça. A guerra. Alguns líderes ainda insistem no desenvolvimento de armas nucleares. Atentados acontecem, levando milhares de vidas. A tirania reina no mundo, e uma nova forma de escravidão se apresenta aos fracos e menos afortunados. É chegado o momento em que a grande estrela-mãe dará um fim às forças do mal e destruirá de forma sumária Saork, que mais uma vez renasceu entre os homens na terra e se esconde na ilusória forma de um gentil e adorado líder. Desta vez, todos os humanos que tiverem em seus corpos o sinal do mal serão destruídos, assim como os insetroides, os descendentes de Saork e o planeta Cruetak. A Terra e seus sobreviventes voltarão a viver no paraíso que a grande estrela-mãe projetou para
O planeta azul.